Senhor, nós queremos iniciar este momento de louvor, de adoração, engrandecendo o Teu santo nome, Senhor, nesta noite, na beleza da Tua santidade. Senhor, nesta hora convidamos o Teu Espírito Santo para manifestar a Tua graça, a Tua unção sobre nossas vidas neste momento. Senhor, vai alcançando agora a cada família, a cada lar, a cada pessoa, Senhor, que já está, Senhor, se conectando, se ligando neste momento, Senhor, com o seu coração, com a sua mente, Senhor, para adorar e engrandecer ao Deus que é vivo, que é rei, que é soberano, que reina sobre todas as coisas. Senhor, muito obrigado, Senhor, por podermos estar neste momento, Senhor, dedicando, Senhor, a nossa vida, a nossa oração, Senhor, diante de Ti. Senhor, tenhas misericórdia de nós, se falhamos, se erramos, perdoa os nossos pecados, limpa, Senhor, as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração, transforma, Senhor, ó Pai, restaura para Ti, Senhor, as nossas vidas, e que esse tempo, Senhor, seja um tempo de mudança, um tempo de esperança, um tempo onde a Tua glória irá resplandecer em cada vida, em cada lar, em cada família. Nesta hora nós oramos e clamamos a Ti, ao iniciarmos este culto, que o Senhor possa estar ouvindo as nossas orações, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração como incenso suave ao Seu trono de glória. Senhor, que a palavra que será ministrada venha trazer, Senhor, entendimento, clareza, venha alimentar as nossas almas, Senhor, venha dar-nos, ó Deus, Senhor, ó Pai, fortalecimento na nossa caminhada, venha trazer esperança às nossas vidas, Senhor, que neste momento, Senhor, possamos, ó Pai, manifestar a Tua glória, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós oramos ao iniciar este culto e o fazemos em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Vamos estar louvando ao Senhor. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o ir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias, disse, vai. Pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa, um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o ir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias, e disse, vai. E eu me despedi dos meus pais, e eu afundei meu
pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Aleluias, glória a Deus. Somos um com o nosso Deus, amém? Esse outro louvor diz: há uma unção aqui e nós já podemos sentir. Você pode profetizar isso no seu lar, a sua casa. Hoje é o seu templo de adoração a Deus. Você pode chamar esta unção, esta presença do Espírito Santo na sua vida, na sua casa nesta hora, amém? Há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção aqui, há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Há uma unção aqui, há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção aqui, há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos.
Aleluias! Glória a Deus! Você é precioso, você é preciosa e nós nos alegramos por juntos podermos servir ao Senhor Deus com esta graça, com esta unção que é derramada sobre nós. Amém? Amém. Pedir para a Ana Beatriz fazer uma oração para depois estarmos refletindo na palavra de Deus. Amém. Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigada por essa oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos, Senhor, em comunhão, Pai. Ó Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, pelos livramentos, Pai, pela tua graça, Senhor, que nós não merecemos, Senhor. Ó Deus, muito obrigada, Pai, pelo teu sacrifício na cruz, Pai. Ó Pai, nós te agradecemos e te louvamos por todas as coisas, Pai. Ó Deus, nós te pedimos hoje, Senhor, cura, libertação da nossa nação, Pai. Ó Deus, nós precisamos, Senhor, da cura, Senhor, que somente o Senhor pode dar, Pai, porque o Senhor é o Deus dos deuses, Senhor, o Senhor dos senhores, Pai. E nós cremos, Senhor, nessa vitória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Nesta hora nós vamos estar já refletindo na palavra de Deus. Porém, eu gostaria de, antes de começarmos a refletir, você quiser nós vamos ler lá no livro de Josué, tá? No capítulo 7. Mas antes de nós começarmos a refletir acerca desta palavra, eu gostaria de falar com os irmãos acerca de algo que é muito importante para as nossas vidas, tá? Nós temos vivido um tempo em que a questão da economia tem sido uma grande barreira. E eu gostaria de convidar você para que você pudesse exercer agora a sua fé conforme nos ensina lá em Malaquias 3:10, que nos ensina a levar na casa do tesouro, a casa do Senhor, dízimo e oferta, porque aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem nos abençoado, nós precisamos manter a nossa vida focada, firmada na nossa fé, nesse padrão de vivermos esse projeto, essa ordenança, essa maneira de, com alegria, ofertarmos ao nosso Deus. Então eu convido você que ainda não experimentou dessa dádiva do Senhor, de receber as bênçãos de Deus com relação àquele que entrega o seu dízimo, aquele que entrega a sua oferta, faça-o, tá? E você quiser ter informações, conversar sobre isso, nós estamos a ensinar, a falar e ensinando profeticamente e de maneira na qual vamos exercitar a nossa fé, tá? Porque isso é questão de fé, você entregar o seu dízimo, você entregar a sua oferta, é uma questão de fé e eu convido você a exercer a sua fé para ser ricamente abençoado, tá bom? Então vamos ler com relação à mensagem dessa noite. Eu gostaria de ler com os irmãos Josué capítulo 7, do verso 10 ao verso 12, tá? Nós vamos estar bem centrados neste capítulo hoje, capítulo 7 de Josué, mas verso 10 ao verso 12, que vai dizer assim: Então o Senhor disse a Josué: Levante-se, por que você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel estava condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês as coisas roubadas. Amém? Vamos orar. Senhor, aqui está lida a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender, Senhor, a entender, Senhor, as lições que nós estaremos extraindo desses versos. Senhor, a tua palavra, ela se renova todos os dias. Senhor, a tua palavra é viva e ela irá trazer nesta hora alegria, esperança, paz, entendimento, conselhos, para que possamos viver e caminhar na tua presença, Senhor, desfrutando de tudo aquilo que tu tens preparado para os seus filhos, para nós
que estamos aí, Senhor, desejosos da Tua presença. Manifesta então o Teu poder, a Tua graça em nossas vidas e ajuda-nos a compreender a Tua palavra com esta revelação que o Senhor nos traz nesta hora. Assim oramos e já te agradecemos e o pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Uma pequena desobediência e uma grande consequência. Esse é o tema da nossa mensagem nesta noite e esse é um texto que nós já conhecemos bem. Porém, para entendermos bem e chegarmos nesse ponto de falar de Acã, Josué e a toda a tragédia que eles vivenciaram diante da derrota na cidade de Ai, Israel é um povo escolhido por Deus para revelar a glória de Deus e trazer a salvação para o mundo. Diante do Antigo Testamento, Deus revela o seu caráter soberano e a sua glória e santidade, a beleza do seu amor e a sua misericórdia, mas com retidão, o juízo e a justiça que sustenta o seu trono. O próprio autor, o salmista, 89, verso 14, vai dizer: justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade estão adiante do teu rosto. Então Deus requer um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus que é amor, que é misericórdia, mas um Deus de retidão, de justiça, de verdade. Esse Deus requer dos seus filhos que eles tenham obediência para os seus preceitos. Então nós vamos ver aqui que um pai, ele deseja dar tudo para o seu filho, que caminha com dignidade e honra em sua vida. Esse pai, ele deseja dar tudo de bom e do melhor para o seu filho, que honra o seu nome, aquele que respeita, que obedece os seus ensinamentos, pois isso aí traz valor para a família, valor, dignidade para com o pai, para com a mãe. Então nós vamos ver que Deus não é diferente. Deus requer dos seus filhos que eles tenham dignidade, honra, que eles possam exercer de maneira plena essa honra ao nome de Deus. E quando isso acontece, Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus tem prazer em derramar bênçãos sem medida sobre os seus filhos. E assim nós podemos vivenciar isso. Deus espera dos seus filhos que eles possam viver essa base, esses preceitos e esses valores, porque assim Ele vai dar grandes dádivas. Ele vai dar porque Ele é um Deus abençoador, tenha certeza disso. Se você está vivo, se você está respirando, não importa os problemas, porque o problema, ele bate a nossa porta e ele passa, mas a presença, o cuidado de Deus, ele se renova todos os dias, ele cuida, ele nos sustenta todos os dias, todas as horas. Pode ter certeza disso. Então isso aí é uma verdade para o povo israelita. O povo israelita, como eu disse aqui no início, ele foi escolhido para ser a revelação de Deus. E diante disso, a cidade de Ai se torna aí um percalço na caminhada de Israel. Eles que estavam lá alegres, atravessaram o Rio Jordão, se depararam com as muralhas de Jericó e Deus deu vitórias para aquele povo, e eles então agora, ao verem uma pequena cidade chamada Ai, eles então mandam alguns homens, não precisa muitas pessoas, vai alguns homens lá para guerrear, e quando sai alguns homens para guerrear, eles fogem, morre 36 homens que se dedicaram a batalhar, e a maioria dos que foram saíram correndo, voltaram correndo, e isso aí foi um momento muito triste, um momento de muita tristeza para o povo, diante de uma pequena cidade. Isso tudo, irmãos, aconteceu por causa do pecado de Acã, e nós queremos então observar o que Acã vai dizer. Acã, ele para revelar, depois que Deus traz à tona o pecado, olha o que Acã vai dizer lá no verso 20. Ele vai dizer assim, olha: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando
mais de meio quilo, cobicei estas coisas e apeguei para mim. Verso 21, tá? Verso 21. Acã aqui relata qual foi o pecado que ele havia cometido, qual foi ali o desejo que ele teve, a cobiça que ele teve, e como diz aqui, nós lemos que Deus ele vai sentenciar Israel diante de alguns pecados. Ele vai dizer lá no verso 11, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram. Olha só o peso desse pecado de Acã, que Deus vai colocar aí um pequeno delito. A princípio, para muitos pode pensar assim, é um pequeno delito. O que seria apenas uma capa, um tanto de prata, um tanto de ouro? O que seria isso? Porém, isso aí vai totalmente contra os desígnios, os propósitos de Deus, tá? E isso aí trouxe grande aflição para o povo, trouxe uma desgraça sem tamanho para a família de Acã. Então, neste capítulo no capítulo 7 de Josué, nós podemos extrair 3 lições. Eu quero apenas extrair 3 lições, teriam muitas outras lições, muitas outras verdades que nós poderíamos aqui explorar, mas eu quero fixar em 3 lições que nós podemos extrair desse capítulo 7, que é um capítulo que não traz muita alegria, mas é um capítulo que vai nos ensinar muitas coisas. Primeira lição que nós podemos extrair é a lição de que Deus revela os seus desígnios. Deus revela os seus desígnios. Tá? Os propósitos de Deus não são ocultos. Tem pessoas que falam, eu não sei o que Deus quer. Deus revela os seus desígnios, Deus revela os seus planos, Deus ele dá a direção para a vitória. Nada está encoberto aos olhos dos filhos de Deus. Se caso você não está conseguindo ainda enxergar o cuidado de Deus, a provisão de Deus, os planos de Deus, você precisa fazer a oração do profeta Eliseu para aquele seu moço. Senhor, abra os meus olhos para que ele veja o teu cuidado. Então, Deus sempre revela os desígnios. Deus sempre irá revelar suas intenções e vontades. Deus não deixa os seus filhos enganados. Quando permitimos que a nossa vontade prevaleça, ou o nosso eu seja o centro, certamente iremos desviar dos desígnios de Deus. Quando o nosso eu, quando as nossas vontades, o apóstolo João, lá em 1 João, ele vai dizer, primeira carta de João, ele vai dizer que isso aí são a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. São coisas, são desejos desenfreados que vão dominando. Quando isso aí domina sobre nós, nós então paramos de entender, de viver os desígnios de Deus. E aqui nós vamos ver que quando isso acontece, a condenação, o peso, que do nosso pecado, do nosso erro, do nosso desvio, ela vem sobre nós. É por isso que Deus ele havia avisado em Josué, no capítulo 6, verso 18, antes das muralhas de Jericó cair, ele avisa ao povo de Israel, através de Josué, ele fala assim, olha, capítulo 6, verso 18, não levem coisa alguma daquilo que foi separado para destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Deus ali já estava revelando, antes das muralhas cair, que não poderia pegar nada do que estaria à disposição, os espólios daquela cidade, porque haveria condenação. Aquilo ali não era para o povo de Israel, aquilo não era para as pessoas. Então, o mais interessante, diante de tudo que está acontecendo, o povo sai para guerrear contra uma grande cidade, e a cidade e as muralhas ruem, caem, e nós vemos aí uma grande vitória. Depois eles mandam os espias para espiar, olhar, observar a cidade de Ai, e os espias voltam e falam assim, não, pode ser tranquilo, lá não precisa de muita gente, não precisa de muitos, porque lá vai ser fácil. E aí eles vão e eles voltam derrotados, cabisbaixo. E aí imagine agora Josué,
porque não conseguiu visualizar, entender os desígnios de Deus. Então Josué está lá orando, clamando, chorando, implorando, ele e os anciãos, implorando: Senhor, por que nos deixasse então atravessar o Jordão? Por que nos deixasse, né, seguir adiante? Se o Senhor não estaria conosco, se não seríamos vitoriosos diante de uma pequena cidade como essa de Ai? E aí Deus vai falar para Josué, como nós lemos aí no verso 10 e no início do verso 11: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o rosto. Israel pecou. Deus está dizendo aqui aonde foi o desvio, né, dos desígnios, do projeto de Deus. Israel havia pecado, um homem pecou e trouxe ali um peso, uma má sorte sobre todos. Então Deus não mudou e Deus não mudará, irmãos. Ele sempre irá revelar os seus desígnios antes de agir. Antes de Deus permitir que a cidade de Ai derrotasse o povo de Israel, o exército de Israel, Deus havia avisado o que iria acontecer se eles pecassem, se eles errassem. Então Deus está revelando, tanto é que o profeta Amós vai escrever, livro do profeta Amós, capítulo 3, verso 7, ele vai dizer: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quero dizer uma coisa para você: esteja com seus ouvidos atentos à voz profética. Deus tem levantado homens e mulheres como voz profética nesse tempo, nesses dias, para dizer dos seus desígnios, para dizer dos seus projetos, seus planos. Deus não fará nada sem antes revelar a nós, através da boca profética. Então esteja com seus ouvidos atentos, esteja sensível a ouvir a voz do Senhor e a obedecer os desígnios de Deus. Amém? Então, essa é a primeira lição que eu quero extrair com os irmãos. Segunda lição, a lição de que o pecado atrapalha os desígnios de Deus em nossas vidas. Sabe, irmãos, Deus quer revelar os seus desígnios. E Deus revela, Ele não deixa em segredo. E muitas vezes nós ouvimos e queremos cumpri-los, porém, tem sempre uma barreira, e essa barreira que nos impede é o pecado. Aqui é o ponto de frustração de todos os que desejam viver uma vida vitoriosa na presença de Deus. Você quer viver uma vida vitoriosa na presença de Deus? Livre-se do pecado. Se caso pecou, arrependa-se, peça perdão. O pecado é a única barreira da ação poderosa de Deus para conosco. Portanto, todo projeto de bênção de Deus para a nossa vida fica paralisada e estagnada quando existe o pecado. Assim aconteceu com Israel, assim acontece com a nossa vida hoje. Se houver pecado, a bênção de Deus, a provisão de Deus, o cuidado de Deus, a segurança de Deus, ela fica paralisada. Deus não compactua com o pecado. Deus é santo. E para estarmos vivendo na presença de Deus, precisamos viver em santidade. Por isso, o profeta Isaías vai dizer, no seu livro, no capítulo 59, verso 2, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Então, se a sua oração não tem sido ouvida, se o milagre não tem te alcançado, se a ação maravilhosa de Deus ainda não tem sido uma realidade na sua vida, lembre-se aonde você errou, aonde está o pecado, e mude, se acerte. Isso aí, o pecado atrapalha a nossa caminhada com Deus. E lá no capítulo, no verso 11 e verso 12, Josué 7, Deus falou a Josué quais são as consequências. Olha, ele fala assim: olha, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Que tem sido inimigo na sua vida? Se você não tem resistido, acerte-se, porque certamente algum pecado, alguma situação, alguma iniquidade
tem te atrapalhado, tem atrapalhado a sua bênção, a sua vitória. O pecado, ele imputa a derrota, ele coloca sobre nossos ombros a derrota, não só sobre nós, mas em nós. Por isso que nós vemos muitas pessoas frustradas, desanimadas de Deus, de caminhar com Jesus, de ser portador da presença do Espírito Santo, é porque o pecado impede a ação de Deus em nós. Por isso Jesus, ele dizia para as pessoas que conseguiram obter grandes milagres, ele disse para aquele paralítico no tanque de Betesda, lá em João 5, verso 14, ele vai dizer assim, olha, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Mas não só esse paralítico, depois de curado, para aquela mulher que foi pega em ato de adultério e foi levada para Jesus e tentaram condenar, e Jesus, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, e ninguém atirou, porque todos ali haviam pecado. E então Jesus diz para aquela mulher em João 8:11, também eu não a condeno, vá e não peques mais. Então Jesus está dizendo assim, olha, fuja do pecado, não peque, mas se caso pecar, clame ao sangue de Jesus, confesse seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar nossa alma, é o que está escrito lá em 1 João, capítulo 1, verso 9. Então, não deixe que o pecado prevaleça em sua vida, ele será a derrota de todos os projetos de vitória que você tem. Se você tem projeto de vitória, se você planejou algumas bênçãos, alguns momentos de vitória, de alegria, se a sua vida está projetada em viver a vitória que Cristo nos dá, então não permita que o pecado atrapalhe, porque ele é derrota sobre esses projetos. Mas a terceira lição, a terceira e última lição, é que as consequências do pecado não são individuais. Irmãos, essa lição tem sido deturpada dia após dia. Muitas pessoas, muitos meios de comunicação, toda a informação que nós temos recebido é uma informação de que nossos erros é só nosso. A consequência desse nosso erro vem só para nós. E isso é uma grande mentira. O capítulo 7 de Josué, ele vai dizer que o nosso erro, ele se traz consequências para a coletividade, para todos que estão ao nosso redor, para todos que comungam da nossa unidade, da nossa comunhão. Então, a consequência do pecado não é individual, não é exclusiva, tá? Eu errei e só eu irei pagar, isso aí é um ledo engano, isso aí é mentira. E a consequência dos nossos atos, principalmente dos nossos pecados, trarão prejuízo para todos os que nos cercam. Tá bom, meu irmão? Irmã, o seu pecado, ele traz consequência para todos. Começa com você, atinge a sua família, na sua casa, atinge os seus vizinhos, vai atingindo os seus familiares, ele vai alcançando, porque a consequência não é exclusiva. Olha o que nesse livro de Josué capítulo 7, olha as consequências que vão acontecer por causa do pecado de Adão, por causa da cobiça de Acã. Sobre os guerreiros que morreram na batalha em Ai, lá no verso 5, vão dizer que 36 homens morreram. Por causa do pecado de Acã, 36 homens morreram. E os outros saíram fugidos. Tiveram ferimentos leves, mas por causa das consequências do pecado de Acã. Sobre o povo de Israel que perdeu a proteção de Deus. Lá no final do verso 5, eles vão dizer assim, olha, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Isso aconteceu porque eles ficaram tão tristes, tão frustrados pelas consequências do pecado de Acã, porque a presença de Deus saiu diante deles, então eles sofreram aí amargamente essa aflição da derrota. Também a consequência sobre a casa patriarcal de Acã, que foi da tribo de Judá. Olha uma marca que tem na tribo de Judá pela consequência do pecado de Acã. Deus foi revelando, você pode ler depois na sua casa, do verso 16 ao verso 18, Deus foi revelando os desígnios,
sobre a casa, sobre a família, o homem da casa, sobre o homem da família, até chegar em Acã. Olha que coisa que foi acontecendo, a consequência do pecado de Acã, e sobre a família e toda a descendência de Acã. Depois da sua casa você leia o verso 25. Leia 23, 24 e 25, porque vai ver ali que não só Acã, mas seus filhos, seus servos, o seu gado, todos os animais, tudo que lhe pertencia, eles levaram e apedrejaram. A consequência desse pecado de Acã trouxe a morte não só para ele, mas para toda a sua casa, toda a sua família. Olha, irmãos, atente para a palavra do Senhor. Lá em 2 Crônicas 7:14. Essa palavra é viva. Essa palavra é para os nossos tempos. Você conhece? Eu vou dizer aqui de novo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Viva isso. Caso você pecou, viva essa parte. Humilhe-se, busque ao Senhor, ore, converta dos seus maus caminhos, se arrependa. Volte para o Senhor. Em nosso tempo, volte para Cristo. Ele perdoa os seus pecados. Quero concluir dizendo o seguinte: esteja atento a ouvir a voz do Senhor. Ele revela os seus desígnios e as suas vontades para os seus filhos. Deus não fará nada por você sem te falar antes. Deus irá falar contigo. Deus irá revelar a direção na qual eu e você, nós precisamos seguir para sermos vitoriosos. Viva o que o Salmo 119, verso 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Viva a palavra de Deus e fuja do pecado. E assim você viverá, a sua casa viverá dias de bênção e paz aonde você estiver. Todos viverão esses dias de bênção e paz, porque é a mesma consequência que vem do pecado sobre a sua família, sobre aqueles que estão ao seu redor. Se a bênção de Deus está sobre você, essa bênção também irá contagiar todos que estão ao seu redor. Amém? Então, que Deus nos ajude a entender as suas revelações, os seus desígnios, e que possamos assim não viver presos, não viver debaixo de pecado, mas viver uma vida cheia do Espírito Santo, como diz Paulo em Romanos 8, uma vida cheia de esperança e de paz, uma vida eterna, uma vida em abundância. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Eu quero orar por você nesta hora. Senhor, nós colocamos diante de Ti a cada vida agora. Senhor, a cada lar, a cada pessoa que se abre agora para ouvir esta palavra. Que essa palavra possa ecoar, Senhor, nos ouvidos e alcançar os corações, a mente, e, Senhor, nos fazer compreender a sua vontade, nos fazer compreender os seus desígnios, os seus projetos, ó Pai. Senhor, aquilo que o Senhor há de realizar em nossas vidas. E, Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, pedindo, Senhor, livra-nos do mal, livra-nos de tropeçar, livra-nos de pecar, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a desviar do pecado. Senhor, ajuda-nos a viver na Tua presença, porque a Tua presença traz bênçãos, traz alegria, traz paz, e isso que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Então, Senhor, ajuda-nos para que as consequências não sejam do pecado, mas sejam as consequências das maravilhas que iremos viver na Tua presença. É o que nós oramos e já colocamos diante de Ti, pedindo ajuda-nos, ó Deus, porque precisamos, ó Pai, a entender, a compreender as Tuas verdades. Seja conosco, é o que nós oramos, te pedimos nesta hora e o fazemos em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado, minha amada irmã. Lembrando, aqui, domingo, nós vamos ter um momento na igreja de 9 às 10 horas. Você quiser lá, a irmã Suzana e a irmã Júlia, elas já atenderam 2 famílias,
E eu convido você que pode a estar indo lá conosco, na igreja de 9 às 10, levar o quilo. Leve 1 quilo de um alimento, pode levar 2, pode levar 3, você pode levar uma cesta básica, tá? Existem famílias que estão precisando e você tem, se você tiver condições, tiver recurso, você esteja indo, leve o mantimento, o alimento lá na igreja, tá? De 9 às 10, tá bom? Eu creio que Deus irá prosperar a sua vida. Amém? Deus irá manifestar o seu poder. Nessa hora, eu quero fazer aqui uma oração. Quero orar pela vida do presbítero Dejaí. A princípio tem esse, mas tem vários pedidos. O nosso bispo e os pastores, eles estão empenhados em orar às 22 horas e 30 minutos. Nós estamos orando pela saúde. Pessoas que foram acometidas do vírus, esse vírus. Não só isso, mas para aqueles que estão enfermos, porque existem várias doenças ainda que estão ainda matando, estão castigando muitas pessoas e nós precisamos orar porque nós cremos num Deus que cura, tá bom? Também me lembrei aqui a mãe do irmão Hélio e da irmã Jane, tá? Vamos estar orando pela mãe deles que está internada. Eu creio, irmãos, que Deus irá manifestar um milagre na vida dela. Tá? E se houver mais algum pedido, mais alguém que precisa de uma oração de enfermidade, tem, Daniele? A Daniele, ela mesma, ela não está aqui, a minha esposa Daniele, ela não está aqui, ela está passando mal e nós vamos estar orando por ela, porque eu creio na vitória, eu creio no milagre no nome de Jesus. O irmão Alexandre pediu pela família dele, pelo seu sobrinho Kleber e seus irmãos. Sim. E a Tiane pediu pelo Marcelo, que vai para Santa Catarina amanhã. Amém. Vamos orar então aí pela família do irmão Alexandre, pelo Marcelo, nosso primo. Vamos estar orando aí. Eu creio que Deus irá atender os nossos pedidos nesta hora. Amém? Vamos orar? Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. Como nós ouvimos aqui, Senhor, a única coisa que impede de nossa oração chegar até os Teus ouvidos, até o Seu trono de glória, são os nossos pecados. Mas que nesta hora, nós, ó Pai, clamamos para que em nome de Jesus, o sangue de Jesus, Ele venha, nos purifique, perdoe as nossas vidas, perdoe os nossos pecados. Que não haja mais, ó Deus, seu pecado, a interferência do pecado em nossas vidas. Porque nós oramos e sabemos que o Senhor ouve a nossa oração nesta hora, porque não há impedimento para o teu agir, não há impedimento para que o milagre alcance essas vidas. Senhor, vai lá, Senhor, visita agora seu presbítero Dejaí, Senhor, que está internado, está entubado. Senhor, visita a mãe, Senhor, do irmão Hélio, da irmã Jane. Senhor, ó Pai, visita agora a Daniele, Senhor, minha esposa. Senhor, vai visitando o seu pedido do irmão Alexandre para o Kleber, o seu sobrinho. Senhor, os seus familiares. Senhor, Marcelo, que estará indo em viagem amanhã. Senhor, guarda, livra de todo mal, de todo acidente na estrada. Senhor, aqueles que não colocaram ali, mas estão, Senhor, nesta hora, clamando para que o milagre, para que, Senhor, a cura chegue na vida daqueles que estão enfermos, que estão acamados, que estão sofrendo nesta hora. Senhor, tenha misericórdia dessas vidas. Também queremos clamar, Senhor, pela vida daqueles que estão desempregados, aqueles que as portas se fecharam, aqueles que não têm, Senhor, Senhor, esperança quanto à sua vida financeira. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, para que não haja, Senhor, ó Pai, nessas vidas, ó Deus, Senhor, necessidades, como o Senhor, o Teu Filho Jesus disse, que o Senhor, ó Pai, cuide das nossas necessidades. Então, Senhor, supra as necessidades dos Teus filhos nesta hora, que haja provisão, que haja o recurso, que haja o alimento na casa dos Teus filhos, ó Pai. Senhor, nós clamamos a Ti, porque o Senhor ouve a nossa oração, como diz, ó Deus, o profeta. Senhor, os Seus ouvidos não estão fechados, nem agravados, para
que não possa ouvir o nosso clamor, e nós agora clamamos a Ti por este milagre, por essa intervenção, Senhor, na saúde, por essa intervenção na questão da finança, na provisão dos Teus filhos, e cremos, ó Pai, num Deus que pode fazer todas as coisas, é um Deus provedor, ó Pai, e nós assim honramos, louvamos e adoramos a Ti, Senhor, já com ações de graças, pela Tua graça maravilhosa sobre nós, pelo Teu poder que está operando em nós e através de nós neste tempo, e oramos e agradecemos, e o fazemos em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Mantenha contato, meu irmão, minha irmã, você que precisa falar comigo, pode me ligar, WhatsApp, Instagram, tem o meu telefone, tá? Eu vou estar disponibilizando, qualquer dúvida, pode estar comunicando também com qualquer um diácono, ou presbítero, ou algum irmão da igreja, vamos manter o contato, e eu creio que Deus vai abençoar a nossa vida, vamos vencer esse período aí, e logo em breve estaremos voltando a nos reunir lá na igreja para adorarmos e exaltar ao nosso Deus, amém? Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Lembrando... Sim, mas vamos orar, domingo nós oramos lá na igreja pelo PG. PG domingo fez aniversário e nós oramos por ele lá na igreja. Que Deus abençoe PG, que Deus manifeste o poder dele sobre a sua vida. Chegou aqui a Sueli e colocou o pedido de oração para ela e para o presbítero Volney. Nós vamos estar orando também por eles e orar pelo PG. Nós oramos lá na igreja, mas vamos orar também por esses irmãos que estão precisando. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, o PG, que domingo completou mais um ano de vida. Senhor, seja com ele, abençoe, fortaleça, ó Pai. Senhor, muito obrigado por mais um ano de bênção. E, Senhor, muito obrigado porque as suas mãos continuam sobre ele, abençoando, dando saúde, sabedoria, dando a provisão na vida dele, no lar dele. Senhor, nós oramos agradecidos pela vida do PG, Senhor, do Paulo Gilberto. E também, Senhor, colocamos diante de Ti a Sueli e Senhor, o presbítero Volney. Senhor, livra de todo mal, de toda enfermidade. Senhor, ser com eles, Senhor, contemple a vida deles nesta hora. Nós assim oramos e abençoamos essas vidas e o fazemos em nome de Jesus. Senhor, nessa hora despedimos em paz, que a Tua graça repouse sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada família. Senhor, que a Tua presença possa alcançar as nossas vidas e transbordar, Senhor, através de nós, para alcançar muitos que estão necessitados nesta hora. Senhor, nós pedimos e já agradecemos por tudo, pelo Teu cuidado. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai eterno, bem como as consolações advindo do seu Santo Espírito, esteja e permaneça sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, forte abraço, fique com Deus. Até domingo, em nome de Jesus. Também tem negócio de bazar, né? Bazar você do lado. Ah, sim, irmãos. Só mais informações aqui. O bazar que nós captamos para levantar um recurso para a igreja, diante da situação que estamos vivendo, a Daniela já conversou lá no grupo da igreja e nós vamos estar doando para as pessoas que estão necessitadas. Então, você que está necessitado, você conhece uma família necessitada, entre em contato aí com a Daniela no WhatsApp, que nós vamos estar providenciando aí a maneira de estarmos levando essas roupas para as pessoas, tá? E lembrando, dia 7 do mês que vem, o nosso culto de ceia nos dois períodos, de 9 às 10 e de 10 às 11, tá? Caso haja alguma mudança, nós vamos estar aí avisando. Porém, a gente mantém nesse sistema, vamos estar ainda nesse sistema, tá? Que Deus abençoe a sua vida, tá? Muito obrigado por você estar assistindo e participando conosco. Que Deus manifeste a sua graça em sua vida. Um forte abraço. Paz.